Bem-vindos a mais um Bíblia na Mesa! E hoje um episódio mais que especial, com um convidado extremamente especial, polêmico, de pesado. Deus, poderoso e pesado. Tenho aqui, como sempre, na minha esquerda, pastor Cal Dietz, pastor sênior da Igreja no Cinema. Fala, rapaziada, tamo aí. E na minha direita, esse convidado de hoje, pastor Anderson Silva. Ele é esposo da Keila há 17 anos, tem 4 filhos. Isso. Sendo um deles autista, e por isso o senhor te levantou, né, Anderson, para estar com uma autoridade lá na sua cidade em Brasília, mas também em todo o Brasil, para falar com pais de filhos autistas, para falar também com a sociedade sobre isso. Além disso, Anderson tem diversos outros projetos, diversas outras frentes, entre elas uma das principais, projetos que ajudam, acolhem e restauram pessoas que foram vítimas de violência sexual dentro das igrejas. É uma caçada aos pastores pedófilos. Infelizmente. Infelizmente, um problema que existe, mas Deus tem levantado aqueles que lutam e que vencem com justiça. E também, principalmente, a machonaria, confraria de homens do pastor Anderson Silva, que reúne homens e inspira masculinidade dentro deles, trazendo para fora o homem de verdade de cada um. É isso. Você pode falar um pouquinho pra gente, então, pastor, de você, que o senhor tem feito através de você desses projetos? E ainda hoje nós teremos uma palavra, uma devocional com o nosso pastor Anderson Silva e depois um debate, uma conversa muito boa e inspirada sobre o que vamos falar hoje. Assim, eu acredito que eu me encontro num momento tanto de introspecção quanto de ensino, de restauração, que eu estou chamando de igreja de segunda-feira. Então, 2023 começou e termina com a minha insatisfação de ser cristão do jeito que eu fui e sou há 24 anos e sou pastor há 15, né? Então, não estou contente com esse ateísmo semanal e essa fé dominical. Então, reconstruindo a jornada, sabe? Reconstruindo o entendimento. Por isso, mais projetos do que instituições evangélicas. Então, estou desistindo das instituições, desisti da que eu fundei e estou fazendo igreja no coração do outro. Muito bom. Muito bom. Cal, você conheceu o Anderson aí pelo Brasil, em eventos, e como que foi para você? Como que você se identificou com ele e o que você encontrou dentro dele? Na verdade, eu não lembro como que a gente se conheceu. Mas eu lembro que foi, acho que uns 5 anos atrás, já 6, né? Tá indo para 6º ano. Eu acho que foi no evento que eu te levei em Brasília. E como é que a gente se conheceu? Você me viu em alguma internet, alguma coisa assim? Deve ser. É, porque recomendado, bem recomendado, não tem ninguém para me recomendar, né? Ele é maloqueiro igual a gente. O Anderson sempre fala que tem um negão escondido dentro de mim. Mas é uma honra estar aqui com o Anderson, porque o Anderson é amigo de longa data e na verdade a força de um homem não é quantas pessoas realmente passam pela vida da gente, mas quem fica, né? E eu tenho uma amizade aqui já que sobreviveu 6 anos de altos e baixos, 6 anos de maturação, né? Eu me sinto muito maduro sendo amigo de um homem que Deus levantou no nosso país realmente para proteger a inocência das pessoas, né? O nosso trabalho é em favor dos inocentes. Então, custe o que custar, a gente não vai respeitar aquilo que não é digno de respeito. Quando existe um abuso sobre o inocente, acredito que nem o diabo deve gostar, né? Até o diabo deve ficar endemoniado. Então, não é a gente que vai ficar tranquilo quanto a isso. E é isso que me agrada muito, que eu tenho tanto em comum com o Anderson. E eu estou muito feliz porque o Anderson ele trouxe ontem para a gente uma experiência fantástica aqui. Reunimos mais de 300 homens numa noite inesquecível. Uma noite que realmente a gente ativou ministérios ali. Eu creio que a gente ativou famílias. A gente teve salvação. E a expectativa para hoje à noite ainda está dobrada, na verdade. Porque hoje vai vir com as crianças, com as mulheres, com as famílias, né, falando de redenção familiar. Então quero agradecer, Anderson, tua presença aqui. Saber que você não desistiu, não parou pelo caminho e você continua com a tua fé audaciosa, que é tão inspiradora, e é sempre bom ter você na mesa aqui. Amém. Obrigada, Anderson. Cal, vou abrir um parêntese. Você acabou de voltar de uma segunda lua de mel. Acabou de voltar aí de uma... né? Eita, eu tinha até que ter gravado o podcast naquelas épocas lá e eu esquecia, porque tava muito envolvido. Mas eu lembrei porque hoje a gente tem aí uma noite de redenção familiar com o Anderson Silva e 16 anos de casado.
com integridade, com pureza, não é pra qualquer um. É isso aí. Foi bom? Como é que foi tua viagem? Na verdade, 16 anos depois você descobre que a lua de mel, ela existe, né? Porque quando você... Crente virgem que casa é igual a criança nascer e você colocar ela num campo de futebol com uma bola do lado, né? Ela não vai fazer nada com a bola. Porque ela não sabe nem andar. Então... Sabe nem o que tá fazendo. Crente e virgem. Eu e a Aline, né? 16 anos atrás, a gente mal tinha ideia como é que fazia as coisas, né? Mas agora, 5 dias ali foi... Você divertiu de verdade Aprendeu agora? a fazer. Não, agora já saiu até goma. Espero que agora você... Não, Depois de gol você já 4 fez filhos. 4. Tem 4 golzinhos andando por aí. 4 golzinhos. Mas foi um tempo... Depois que a Mel nasceu, 10 anos que a gente não fazia uma viagem, só eu e ela. E ela não sabia de nada, até Portão de Embarque. Quando ela olhou lá, Fernando de Noronha, ela achava que era Recife o destino final, né? Curitiba, São Paulo, Recife. Eu falei, não, tem mais um voo ainda. E aí eu consegui surpreender minha esposa, mas é muito bom, né? Isso aí renova a aliança, isso renova o compromisso. Ela precisava disso e eu decidi fazer mais disso com ela. Muito bom. Agora já tá dando. Glória a Deus. Vamos lá, então. Nós temos uma palavra inspirada hoje com o pastor Anderson Silva, o que Deus tem te falado nos últimos dias, uma palavra fresca. Se você ainda não fez sua devocional aí do dia, da semana, puxa lá o caderninho, vamos anotar que tem palavra forte vindo aí. Com vocês, Bíblia na Mesa, com Anderson Silva, no seu podcast devocional, o Evangelho Sem Agrotóxicos. O Evangelho de Jesus é simples e objetivo e a gente complica ele desde que o mundo é mundo. É a naturalidade do coração humano, né? É a idolatria, é a gente dificultar o que é fácil, é a gente tornar extraordinário o que é ordinário. Então Jesus propôs uma vida comum, uma vida simples. E a gente tem a tendência de complicar. Ao ponto que nós criamos a igreja do nosso jeito e deixamos a igreja dele do lado de fora. Lá em Apocalipse diz que ele está à porta e bate. E geralmente a gente fala isso para o perdido, né? Vai evangelizar, fala, olha, Jesus está à porta e bate, mas a carta é para as igrejas. Então João de alguma maneira está dizendo que Jesus ficou fora das nossas programações. E esse tempo do fim é um tempo de resgate do óbvio. Aquele que hoje é condenado como herege, existem os verdadeiros desviantes da fé. Mas existem os hereges do óbvio, que é aqueles que fazem apontamento para a verdadeira igreja, acusando a falsa estrutura. E isso os profetas fizeram com Israel, os apóstolos fizeram, Jesus fizeram. Olha, essa é a igreja é do jeito de vocês. A minha igreja é de outro jeito. E hoje qual é a maior dificuldade? Um cristão e um pastor entender que a placa dele é uma permissão de Jesus, mas ainda não é a igreja de Jesus. Por isso é mais fácil matar quem traz essa notícia. Olha, você é da Bola de Neve, da presbiteriana, da Assembleia, mas você ainda não é a igreja de Jesus. Ao pertencer, essa igreja aqui tem dono, porque ela tem dono. Por que tem dono? Porque tem um CNPJ controlado pela Receita Federal e tem um estatuto lavrado e controlado por um cartório em um galpão que foi alugado. Então, na cabeça do pastor, da maioria deles, e na cabeça do evangélico, a maioria deles igreja é um lugar, igreja é uma pessoa jurídica, igreja é uma estrutura, sendo que isso é totalmente contrário ao que o Novo Testamento estabelece. A igreja é uma consciência e um coração redimido e redentor. Então eu fui perdoado e vivo para perdoar, eu fui refeito e vivo para refazer, eu fui reconstruído e vivo para reconstruir. E por incrível que pareça, a pior coisa da igreja de Jesus é a igreja evangélica. É uma roupa que Jesus não mandou ela vestir. Então é pesado, é pesado. Então assim, nós montamos os nossos programas e estruturas e temos que usar a pureza das pessoas para manter a estrutura que nós criamos. E às vezes Jesus não pediu. Por exemplo, o gospel. Aí o cara fala bem assim, não, a minha banda cobra 30 mil para cantar, porque é uma banda. Ok, quem pediu essa banda? Não dizendo que ela não possa existir. Mas, por exemplo, o verdadeiro evangelho faria com que essa banda não fosse gospel, para onerar baseado na pureza. Por que ela não pode ser o
substituto do YouTube? Porque ela não está no que a gente chama de secular. Seria mais honesto, seria mais funcional, seria mais evangelístico você pegar o seu dom e praticá-lo para a glória de Deus, mas abençoando o país. Aí você se torna uma banda gospel com música ruim, onerando o corpo de Cristo e usando a pureza para cobrar um pedágio que você não deveria. Então, por exemplo, se o cara tem um chamado para ser um tangedor do corpo de Cristo, um ministro de louvor, ele e o violão dele não funcionaria? Foi Jesus que pediu essa banda e essa logística, esse peso logístico todo? Só estou dando um exemplo aqui. Porque, por exemplo, nessa do pedágio, se não pagarem, o cara não louva? Não, só vou tocar lá se pagar os 30 mil. Então, se não pagar, é do tipo eu como pregador. Então, se não pagar, eu não prego. Aí, se não pagar o cara não louva. E se o cara impõe que eu tenho que pagar para ele pregar e louvar, será que eu posso fazer a contraproposta? Do tipo, eu te pago 30 mil para você louvar ou pregar. Mas eu queria 200 conversões, 50 demônios expulsos, 80 cadeirantes andando. Não, calma aí, não. Você está cobrando, eu tenho que... Se eu sou teu cliente, eu tenho que falar o que eu quero. Você tem que entregar. Tudo isso é consequência da quebra do entendimento do que é igreja. O que nós construímos historicamente não é a igreja. Não é. Mas não é pecado. Isso. A gente só tem que entender. É só um galpão. É só um programa. É só uma estrutura. E dentro do que eu estou fazendo, eu revelo a verdadeira igreja. Eu revelo a noiva. Mas o grande problema é... Esse é o entendimento da maioria de nós? Eu tenho a obrigação espiritual e moral de, dentro da minha igreja, revelar a igreja dele, a única igreja. Nós podemos ter a nossa igreja, nós podemos ser presbiterianos, nós podemos ser assembleanos, nós podemos ser da Bola de Neve. Mas, dentro do que sou humanamente, revelo o que ele é espiritualmente? Dentro da igreja humana, que é a instituição, a estrutura, o galpão, os programas, revelamos a igreja invisível, a perfeita, a noiva, a glorificada, a que não tem crise nenhuma, como você sempre diz, a igreja não está morta em lugar nenhum. Se for assim, vai para o bar. Tu serve um Deus fraco, um Deus derrotado. Se a noiva dele perdeu em algum lugar, ele mente a palavra dele também. Você lembra que você disse isso? Lembro. Então a igreja está viva em todos os lugares. O problema é que a gente está olhando para a nossa. Então você vai em Londres, aí a igreja anglicana virou boate gay, virou pub. A anglicana, pô. Então a gente está olhando para o lugar errado, a gente está olhando para o palco. Mas a de Jesus, ela está num casamento que glorifica Deus, ela está num empresário que glorifica Deus, ela está num político que glorifica Deus, mas a gente não consegue reconhecer isso como igreja. 3 amigos num pub reunindo para orar, cumprindo o que Jesus disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome. Não é reunido apenas em meu nome. Qual o nome dele? É o nome apostólico, é o nome redentivo. Nos unimos para um propósito, para ele nos usar e a gente ser a continuação do que ele propôs. Então eu posso. Eu não posso ser a igreja do eu sozinho. Tem 3 pessoas, 2 pessoas, 5 pessoas, norteadas pela pureza, pelo temor, pela santidade ao Senhor, fazer a sua igreja. Mas se a gente falar isso para a religião evangélica, ela vai matar a gente de novo. Porque foi isso que Jesus falou. Ó, Jesus disse, tá vendo esse templo? Eu destruo ele e reconstruo em 3 dias. Aí os caras, nossos pais levaram 70 anos, mata ele. Aí tá escrito, e Jesus falava do seu próprio corpo. O teu corpo, Cal, o meu corpo é a igreja. É isso aí. Sabe essa estrutura? Era uma boate gay, era uma oficina, era um supermercado, era uma padaria. Então, se entregar o galpão, acabou a igreja? Então, se ela não nasceu igreja, foi construída por anjos, os anjos eram os pedreiros ali, ó. Entendeu? Porque se eu falar que a igreja é o galpão, se eu falar que a geografia é a igreja, cara, acabou. Porque isso é contrário a tudo, né? A mulher samaritana lá dizendo, olha, teus pais dizem que é naquele monte. Os nossos dizem que é no monte acolá. Aí Jesus diz, nem aqui, nem acolá. Nem no monte, nem de cabeça para baixo, nem de cima.
em espírito e em verdade. Aí o crente fala, não, vou adorar. O cara tá cantando ali. Deixa eu espremer o olho aqui. Espírito e verdade. Faz até figa. Entendeu? Caramba, porque ele quer encontrar uma geografia. Isso aí. Mas é simples. Jesus fala, mudei tua consciência? Mudei. Mudei teu coração? Mudei. Isso te impulsiona a mudar teu comportamento? Sim. Vai embora e faz discípulos. Então, hoje, nesse tempo, para mim, escatológico do fim, temos a missão de desconstruir nosso conceito de igreja e revelar o conceito de igreja dele. Não tem ninguém inútil, não tem a elite dos ungidos. Temos que emancipar, não podemos ter mais um discipulado alienante, ignorante. Temos que libertar o povo. Parece que é um novo papado, sabe? Essa questão de cobertura espiritual, paternidade espiritual, só propaga a infantilização, como se fosse o clero católico lá que Lutero confrontou. A missa em latim. Tá assim, sou teu pai, hein? E a gente está pecando contra a revelação da verdadeira igreja, que deveria ser celebrado com um estilo de vida semanal e não um culto litúrgico dominical apenas, que é bom. Mas eu disse mais cedo, Jesus nos colocou em estado de culto. Nosso culto não para depois da crucificação de Jesus. Estamos 24 horas em culto. Então a gente não fica assim igual no Antigo Testamento. Põe casaco, tira casaco. Entrei na presença, saí da presença. Tô salvo, não tô salvo. Entendeu? Tô salvo, bebi uma cerveja, perdi salvação. Tipo, tô salvo, falei um palavrão, perdi a salvação. Entende? Tipo assim, meu Deus! Tem uma hora que o Espírito Santo vai dizer, ô velho, decide, cara. Entende? E tudo isso é a roupa que os caras fizeram a Jesus vestir, e Jesus não quer vestir essa roupa. Ele veio questionar todos os nossos padrões, né? A religião estava estabelecida lá. A igreja do primeiro século não tinha galpão de culto. De que igreja a gente está falando? Para os irmãos do primeiro século, quando diz reuniam no templo. O templo que era judaico, mas eles não iam lá para fazer culto. Eles iam lá para conversar, para bater papo com os caras na porta, mas eles não estavam fazendo culto evangélico lá dentro. E não entra na cabeça. A galera não tem essa percepção. É negado aos evangélicos o ensino de que Jesus é livre, Deus é livre e a igreja é livre. Ela é um organismo redimido e redentor. É Cristo em nosso estilo de vida, nos entregando ao mundo como um presente. Aqueles que perturbam chegaram. E essa perturbação não é uma perturbação anárquica, é uma perturbação redentiva. Onde tem treva, chegou o pessoal da luz. Chegou o pessoal trazendo um outro padrão, que não é daqui nem dali. Quem são esses? Quem são esses? E só me faz recordar de um texto aqui do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 12, onde ele diz assim, 12:12. De fato, assim como o corpo é um só e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, apesar de serem muitos, são um só corpo, assim também Cristo. Todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num só Espírito, para sermos um só corpo, e todos bebemos de um só Espírito. De fato, o corpo não se compõe de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, como não sou mão, então não pertenço ao corpo. Nem por isso deixará de fazer parte do corpo. Se a orelha disser, como eu não sou olho, então não pertenço ao corpo. Nem por isso deixará de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Deus é quem dispôs cada um dos membros no corpo, tal como ele quis. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Portanto, os membros são muitos e o corpo é um só. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça, por sua vez, pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são os mais necessários, e aqueles membros do corpo que parecem menos dignos de honra são os que cercamos de maior honra. E os membros menos decentes, nós os tratamos com decência, pois os que são decentes não precisam disso. Deus, porém, compôs o corpo, dando maior honra ao membro que tinha falta dela. E isso
para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros tenham igual cuidado uns para com os outros. Se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um membro é glorificado, todos os membros se alegram com ele. Vocês são corpo de Cristo e cada um no seu lugar é membro e parte desse corpo. Ora, se Deus assim dispôs na igreja, em primeiro lugar os apóstolos, em segundo os profetas, em terceiro lugar os mestres, a seguir vêm os dons de milagres, de curas, de ajuda aos necessitados, de administração, de falar em línguas diferentes. Todos são apóstolos, todos são profetas, todos são mestres, todos realizam milagres, todos têm um tom de cura, todos falam línguas, todos interpretam. Desejem os dons maiores. E agora eu vou mostrar para vocês um caminho bem melhor. Aí começa o 13, que no texto original não tem capítulo nem verso, então o apóstolo está falando a mesma coisa no pergaminho. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tenho amor. E a gente conhece o texto. A religião não consegue perceber que todas as cartas, principalmente as paulinas, que compõem 70% do Novo Testamento, não é escrito para a placa de igreja de ninguém. Isso aqui não foi escrito para a presbiteriana, nem para a Assembleia, nem para a Bola de Neve, nem para qualquer outra congregação. Ela foi escrita para uma cidade. A igreja de Jesus diz respeito a todo grupo a partir de 2 pessoas que amam o seu nome, vivem pelo seu espírito e amam a sua palavra. E isso aqui a gente vai chamar de corpo. O que são nossas placas, na grande verdade? Nossos orgulhos que nos dividem. Então vamos lá. Você tem junto um profeta e um apóstolo, ou você tem junto um operador de cura e um profeta, ou alguém que ora em línguas e um mestre. No final das contas, o exercício do dom, sem o controle da humildade de Jesus, nos leva à arrogância. O teólogo vai dizer para o cara que ora em línguas: pô, não é isso. Aí eles rompem e você vai abrir uma igreja só de dons, vai abrir uma igreja só de línguas, sem o governo da palavra. Aí vem os pentecostais, os neopentecostais, que tem muito fogo, muito poder e às vezes pouca doutrina, pouco ensino, pouco discipulado. Do outro lado, você tem um presbiteriano, aí vai prezar pela sã doutrina. Aí tem uns cessacionistas, não creem na atualidade dos dons do Espírito Santo. E a gente vai fatiando Jesus. Jesus é meu. Não, Jesus é do dom, Jesus é do fogo, Jesus é da doutrina, Jesus é do skate, Jesus é do gay, Jesus é do advogado. Não, Jesus é um só. Diz, olha, vocês foram batizados num só Espírito. E eu quero vocês unidos no mesmo lugar. Quer seja isso na nossa placa, quer seja isso na unidade das nossas placas, o objetivo é que Jesus tenha uma igreja una. Que é o início, para mim, do avivamento final. Mesmo que as placas sobrevivam, elas morrerão no nosso coração. A maturidade final, de um avivamento final, para mim é isso. A morte das nossas placas, por mais que elas continuem a existir. Ah, eu respeito a porção do cal. Meu irmão, eu preciso ser batizado pelo que ele carrega. Mas, por exemplo, eu pego um ponto que eu discordo dele e eu desprezo tudo o que Deus depositou nele. Isso é insano. Então, eu vou pro assembleano e digo, não vou andar com esse cara ora em língua demais. Eu tô perdendo. É. Como eu falei hoje para um pastor que almoçou com a gente, tipo, os pastores perdem a oportunidade de conhecer o Cal, um dos caras mais sérios e santos do país. Por quê? Porque volta e meia ele tá num sermão lindo, aí ele faz um trem que choca a mente religiosa. Aí eu falo, pra que você fez isso, seu animal? Tava indo bem até o minuto 10 da pregação. Bem, entendeu? Aí do tipo assim, os caras invalidam, porque o fundamento da religião é o medo. A autenticidade traz pavor em quem não tem identidade. Mas do tipo assim, como o corpo vai chegar a um nível de maturidade se a gente pega
99 defeitos e exclui a qualidade. É igual um casal, chega pra mim e diz, quero divorciar, tá? Ok? Todos podemos ter esse sentimento, mas assim, qual a qualidade que te levou a casar com essa pessoa? Você está falando todos os defeitos aqui, mas ela tem uma qualidade. Porque você não escolheu ela pelos defeitos que você está comunicando. Você escolheu ela pela qualidade. Qual a qualidade dessa pessoa? Que se perdeu nesses anos de filhos, intempéries, dificuldades. Então essa qualidade agora está misturada com um monte de defeito, mas vocês só vão permanecer se a gente conseguir acessar a memória sua aqui para a gente celebrar a qualidade. E a nossa qualidade é que nascemos de novo e fomos batizados num só corpo e no mesmo espírito. Então, qual esforço que a gente tem que ter? Ver isso no irmão. Pastor Jack, um amigo meu em Porto Alegre, sendo escorraçado pelos religiosos porque faz culto de homem com cerveja, bacon e charuto. Ah, é pecado. É pecado. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Ó o nível do berçário gospel. É sério que tu vai aplicar esse versículo desrespeitando o processo hermenêutico para poder validar? Não, mas é contra a saúde. E teu McDonald's é o quê? E esse pastor barrigudo aí é o quê? Então, do tipo assim, ó, se você defender que o irmão não pode beber por uma questão de saúde, você tá morrendo. Acaba o culto, você vai comer pizza. Acaba o culto, você vai tomar 1 litrão de Coca-Cola. Olha o tamanho da barriga do seu pastor. Cerveja ainda natural, pessoal. Então, do tipo assim, ó, pastor Jack. Cara, pra mim, o melhor pastor desse país, velho. Eu escuto ele e falo, velho, como eu tô longe, assim, de amar o discípulo, sabe? Ele ama. Eu chamo ele para um evento, ele é... Nossa, velho, ele demora demais. Porque dói para ele deixar o povo que Deus confiou a ele. Ele ama ser pastor. Tipo, não sai de casa à toa. Não, eu tô aqui com o meu povo. Fazendo churrasco, ouvindo, fazendo casamento, funeral, sabe? Sendo feliz. É. Aí vem um cara dizer bem assim, ó, é um pastor do diabo. Por quê? Por causa da cerveja. Aí eu postei pra esse cara. Aí eu botei Spurgeon. Spurgeon é uma referência pra tu? É, pastor batista de 200 anos. Fumava. C.S. Lewis é uma referência pra tu? É, pô, escritor de Crônicas de Nárnia. Fumava. Calvino. Nossa, Calvino é da pós-reforma, é o nosso nome. Ele ganhava metade do salário em barril de vinho. Martinho Lutero. Não, é um semideus, é o cara que peitou Roma, é o reformador. Ele disse que ele não fez nada ao ser elogiado pela reforma protestante. Sabe qual é a frase dele? Você sabe qual é a frase dele? Não. Eu não fiz nada, a palavra fez tudo enquanto eu bebia cerveja com os meus amigos. Não acredito. E a palavra estava em Romanos. É isso aí. Então... Mas essas frases ninguém deixa a gente descobrir. Não. Que crente que sabe que existe essa frase? Não. Eu cresci crente e não sabia. A alienação é lucrativo para os pastores que não querem alforriar o povo. O verdadeiro pastor tem um ensino emancipador. O verdadeiro pastor não quer ter gabinete pastoral. E o falso pastor quer um gabinete pastoral bonito, refrigerado, porque ele quer morar ali. E ele só vai morar ali se ele tiver um berçário. Se ele não tiver um berçário, ele fala, nossa, tem tempo que eu não vou no meu escritório. Porque ele está pela cidade. Entendeu? Ele está vivendo também. Ele obedece o que ele ensina. Venha para o culto para aprender como ser gente de Deus nos 6 dias. E o pastor é o primeiro a ouvir e aprender o que ele ensina. Mas não, o cara tem um culto e fica como psicólogo, médico, 6 dias atendendo gente doente e não consegue enxergar aquele que está adoecendo o povo pelo ensino adoecedor. Porque ele não quer que o povo encontre o reino, o corpo, a igreja invisível, a noiva. Esse pastor que está matando o povo com a má comida quer que ele seja presbiteriano, assembleano, da bola de neve. E eu encerro dizendo bem assim, ó. Se você entender o reino, se você entender o corpo, se você entender biblicamente o que é a igreja, você pode ser presbiteriano,
Mas você também aceita que você é da bola de neve e assembleano, porque são seus irmãos. E hoje não. Se eu sou da minha igreja... Você quer um exemplo? Eu viajo com maçonaria mundo afora. Quando eu chego, os pastores que nem trabalham com homens, faz um culto de homem. Com medo. E eles não entendem que Deus me usa para transformar os homens da igreja para o benefício do pastor. Porque um dos fundamentos do maçonaria é falar, você precisa ser transformado para se tornar cooperador do seu pastor, apoiador financeiro da sua igreja local. Você falou isso ontem. Aí eles ficam com medo. Porque eles precisam dos caras doentes. Ele precisa do evangélico menino para controlar o cara. É isso. Muito bom. Isso aqui é só o comecinho, a ponta do iceberg, pessoal. Mas, com certeza, essa discussão ela é profundamente filosófica. E alguns dias atrás, isso me fez lembrar de um post que eu coloquei, que diz assim, ó, para quem crê e conhece o que está na Bíblia, está mais difícil de encontrar uma igreja boa. Sim. Já pro ignorante, qualquer uma é top. Cara, foi top lá. Louvor, luzes, kids, welcome, barulho, festa, tem pouco do que é a igreja. Aliás, esse culto nem na Bíblia existe. Igreja fala mais do que acontece de segunda a sábado do que o eventinho de domingo. E eu acredito que os templos hoje cheios só provam quanto as pessoas estão vazios da Bíblia. Porque não tem como. Se você realmente procurar na escritura ali onde que é para fazer esse tipo de igreja, a gente surta. Eu me lembro quando a gente começou a igreja no cinema, a gente tava muito eufórico, né? Era um grupo de 20 pessoas e um já tava pensando quem que vai ser da mídia, eu cuido do kids, eu cuido não sei o quê. E 10 anos atrás a Aline levantou e falou, pode parar. Deus falou pra gente começar essa igreja, só que ele não terminou de falar como que vai ser essa igreja. Espera Deus terminar o download. Ela soltou essa assim. Falou, da onde vocês tiraram que fazer igreja é já saindo fazendo kids, o louvor, a mídia e não sei o quê. E ali foi um freio de mão muito grande, por isso que a gente ficou mais de 7 anos sem kids na igreja. Porque a gente não entendia que fazer a igreja que a Bíblia fala pra gente fazer tem a ver com modelar os eventos e estruturas que estão à nossa volta. E é interessante que a Bíblia nem comenta desse culto de domingo. Né? O que é o mais chocante? Né? Nós estamos hoje tão, eu diria assim, talvez desviados da palavra, que a gente acha que ir para a igreja é estar em culto. Quando na verdade, talvez a maior ignorância do século XXI é escrever numa parede, igreja de tal. É ignorância. E botar a foto. A foto do pajé. A foto do cacique. Na placa da igreja na rua, assim. Com a esposa e fazendo assim. Um lugar de amor. Porque realmente uma grande loucura que a gente tem hoje, nos nossos dias, eu acho muita loucura uma igreja que não cresce. É loucura uma igreja que não cresce. Mas mais loucura mesmo é a gente criar estratégias de crescimento de igreja. É loucura. Porque se a Bíblia diz que Deus é que dá o crescimento, o que a gente está dizendo quando a gente faz uma conferência sobre estratégia de crescimento de igreja? Que Deus não vai fazer o trabalho dele direito. Que Deus é enfeite. Deus, você está devagar, mano. Então é o seguinte, já que você não está fazendo o negócio crescer aqui, a gente vai usar esse modelo aqui que de repente a gente cresce mais rápido. E a gente criou monstros, essa é a verdade. A igreja brasileira, ela é monstro. O crescimento, ele é industrializado, é um crescimento fabricado. Não tem fruto, porque não tem vida. Né? Quando você trabalha com uma vela de cera, essa matéria ela é morta. É igual se fazer aquela maçã, né? Antigamente as vovozinhas elas tinham uma cesta de fruteiras, chegava ali na maçã, a maçã era de cera. Todas fake. Né? E eu vejo o fruto da igreja hoje sendo de cera. A gente sabe fabricar em escala aquilo que na verdade vida não tem ali, né? Não é comestível, não é biológico o crescimento da igreja. E eu acredito cegamente que a gente está entrando numa seara onde a igreja vai colapsar. Porque a informação ela está chegando nas pessoas. Eu recebo muitas pessoas que falam assim, cara, por exemplo, aqui na igreja um fenômeno é que quando a pessoa treta aqui na igreja, ela fica desigrejada.
Vai pra onde, né? Porque ela fala, não, eu não consigo voltar aí, né? Porque tem uns problemas pessoais ali com fulano, com ciclano, blá, blá, blá. Só que daí o cara olha honesto pra mim e fala assim, só que eu não tô em igreja nenhuma, porque não dá mais. Quando você pisa nesse lugar de entendimento de que igreja é 2 ou 3 reunidos em meu nome, e que não é um cacique te dando a bênção, aí você perde até talvez o medo da antiga reverência que você tinha, né? A gente está substituindo a palavra reverência por medo. As pessoas, eu tenho reverência à igreja. Não, você tem medo da igreja, né? Porque reverência a gente tem que ter de Jesus. Reverência a gente tem que ter do próximo, não da igreja, não do meu pastor. Eu preciso ter medo, reverência do próximo. Que o próximo é essa perna que você leu, é esse braço, essa mão que a gente leu. E hoje a gente está vivendo um fenômeno onde a gente está chamando de igreja aquilo que na verdade não passa de um movimento. As grandes igrejas do Brasil hoje são excelentes movimentos, mas a prova que a igreja ela está vazia da escritura é que ela é ainda feita para não crente. A realidade bíblica, igreja jamais vai ser para não crente. Biblicamente, igreja é comunidade da comunhão dos santos. Se é comunidade da comunhão dos santos, qual é o sentido de chamar alguém para aceitar Jesus ali? O cara está viajando, ele tá azedando o marmitex. Ele está estragando o culto. Né? Porque a gente está colocando luz e trevas, verdade com mentira, a justiça de mão dada com a injustiça, para adorar o Senhor. E eu vou ser bem honesto, o maior desespero de um pastor hoje, eles só não falam. Mas é chegar num domingo e não saber com quem eles estão falando. Você tem que pregar uma pauta sem saber com que reunião que você está reunindo. Porque ali tem não crente, tem petista, tem homoafetivo, tem o rico, tem o pobre, tem o burro, tem o gênio. E eles falam, cara, eu vou falar o que aqui? Porque ninguém me entende. Se eu falar pro burro, o gênio me xinga. Se eu falar com o gênio, o burro dorme. Se eu falar com o maduro, eu mato as crianças engasgadas. Se eu falo do leitinho, o maduro vai embora me xingando. E a verdade é que a gente está muito desviado daquilo que a Bíblia chama de igreja. Né? E é a crise do pastor hoje. Eu estou falando com quem no meu culto lá? E é até interessante, por isso que aqui na Igreja no Cinema a gente tem 2 ambientes. A Igreja no Cinema é um culto público para a cidade, onde é pouco orado em línguas, onde a gente não fala do que não importa. Né? Então, para uma pessoa que não nasceu de novo, ser gay ou não importa, na verdade. Ela só precisa nascer de novo primeiro. Sim. Depois a gente conversa sobre o resto. Sim. É uma pessoa que talvez está em adultério, o problema dela não é o adultério, não nasceu de novo. Sim. Já para CHF aqui, a gente não faz um apelo aqui nesse culto aqui, porque se precisar fazer apelo, a pessoa está no lugar errado. É uma embaixada para embaixadores. Você não é embaixador, você não passou pelo nascimento, você não recebeu a comissão. E aqui que eu entendo que nós pastores a gente precisa discernir melhor como que faz para a gente reunir de casa em casa e perseverar na oração no templo. Eu entendo que antes da cruz o epicentro da igreja era o templo, porque o epicentro da religião era o templo. Mas depois da cruz o epicentro da igreja é a casa. Cada casa uma igreja e cada crente um pastor. O sacerdócio universal emancipou todo crente a um pastor, só que uns pastoreiam 2, 3, 5, outros pastoreiam 5.000. E aí tem um movimento que está falando, não, é só nas casas, tem que ser orgânica, a igreja tem que ser orgânica. E aí são hippies, né? São meia dúzia tentando fazer um barulho que não sai nunca o barulho, né? Porque eles não são organizados. Aí tem o outro extremo que fala, não, tem que ser aqui, ó, no templo central, Catedral de Salvação, e cara, é todo mundo aqui, debaixo da torre. Só que daí ele perde a força nas casas. E eu acredito que é nas casas e no templo. Só no templo é um centro comunitário. E aqui que eu chamo essa igreja aqui de centro comunitário hoje, a CHF é um centro comunitário. A gente congrega os santos, a gente come um churrasco junto, a gente chora. Tem cerveja, tá lá em cima também. Um vinhozinho pra quem bom. Quiser. Pecado é só trazer o vinho ruim aqui. A gente sepulta crianças, a gente no dia mal socorre o santo que está perto da gente. A gente chora com os que choram, ri com os que riem. Mas a gente precisa ter esses 2 ambientes. Outro dia um cara entrou aqui, aí a gente pediu para ele sair, né, do culto. Aí ele falou, não, como assim? Eu falei, não. Aí eu falei, que não é uma igreja para qualquer um. Daí o cara falou, mas aqui não é uma igreja? Eu falei, é? Então, eu posso entrar na igreja? Eu falei, não, mas aqui não é uma igreja para qualquer um. Pode ir embora.
E aí o cara ficou nervoso comigo, outro dia ele trouxe a namorada dele aqui. Falou, não, agora que eu vou conhecer essa igreja aí. Porque olha o cúmulo que a gente chegou. A gente chegou ao ponto de fazer uma igreja para qualquer um, panfletar Jesus. E aí eu sempre digo aqui na igreja, uma igreja que é para qualquer um, não espere que eu vá lá, que eu não sou qualquer um. Um crente, um santo não é qualquer um. Os nossos filhos não são qualquer um. E aí a prova, enquanto você estava falando, achei interessante a questão. A gente gosta de falar que igreja não se abre. Igreja se gera. Não, porque não se abre igreja. Ué, mas se não se abre igreja, então por que você está preocupado que a igreja fechou? Que o mesmo cara que está chocado que a igreja da Europa fechou é o cara que defende com eles desde que a igreja não se abre. Irmão, se a igreja não se abre, a igreja não se fecha. Então tanto faz se o barracão foi alugado ali ou se está sendo o bordel, se está sendo uma igreja naquela esquina ali. O fato é que a esquina é um imóvel e nada mais do que isso. E aí eu olho os pastores, né? Me encanta muito o pastor Neil Barreto, né? Citando o boi aqui, né? Mas ele morria tanto de paixão por uma igreja que um dia ele pendurou a chuteira e foi ser agora conselheiro psicólogo dentro de uma sala. Ué, mas não era tão de Jesus essa igreja? Que tão rápido você trocou de função? Uhum. Porque essa é a prova que a igreja que os pastores estão gerenciando não tem nada a ver com a de Jesus. Tem bastante igreja ali dentro. Tem muita gente de Jesus dentro dessas estruturas de igreja. Mas o que eu percebo, eu estou numa geração, você está junto comigo nela, mas você já percebeu que você olha em volta, pelo menos uns 5 pastores da tua idade, eles estão divorciando? Uhum. E que onda é essa? A onda de que o evangelho que eles creem não fecha. A religião ela não funciona no dia mal, pessoal. Guarda isso. Só o reino te sustenta sem queimar o pelo dentro da fornalha. Só o reino. E os caras que 10 anos atrás me criticavam são os caras que são divorciados hoje. Uhum. E eu procuro eles e chamo eles na mesa e falo, ué, cadê você? Eu que estava errado. Mas você que terminou envergonhando o evangelho que você tanto defende. Né? Então não defenda nada. Mas eu pego lá em Ribeirão Preto, o homem vira moleque. Pega lá em Portugal, você pega lá em Joinville, você pega homens, pastores de milhares de pessoas e de repente, não, eu cansei. A prova do jeito que eles tratam o pós-igreja, prova que de igreja tinha pouco ali. Porque eles dão a vida por aquela igreja. Até o dia que eles desencantam com aquela igreja. Outro cara aqui perto, aqui, ele divorciou, chegou para a igreja e falou, não, vocês me pagam aí pelo menos mais 1 ano de salário, de 20 mil reais, e aí a igreja fica para vocês. E o cara saiu com uma membra da igreja e foi morar no apartamento com a membra da igreja, esposa do outro. E aí eu olho a igreja pagando isso. E aí eu não sei quem que é pior, se é a igreja ou se é o pastor. Porque primeiro um pastor desse tinha que levar uma coça bem forte e falar, ó, vem aqui pegar a igreja pra você ver o que acontece com você. Só que eles esquecem de fazer a conta que são pelo menos ali 240 mil reais que vai sair daquele dízimo do motoboy que tá entregando iFood, que vem no culto. Dinheiro de Jesus, né? O dinheiro de Jesus. Só que daí é fácil, né? Sempre fazer um acordo assim. Porque o dinheiro não é de alguém. O dinheiro é de todos. Que é a mesma história da banda de 30 mil. Por que para um pastor é fácil de fechar um contrato desse? Porque ele está lidando com o dinheiro dos outros. Porque se fosse dele, ele fala nem a pau. Eu, ano passado, recebi uma banda assim aqui em Curitiba. E eles vieram lá da Alemanha. Talvez a top 3 banda mais influente de toda a Alemanha. Crente. E aí os caras vieram aqui, ó. Quando eu chegou no Airbnb que eles estavam, eles pediram para ir no hotel. Eu falei, não, pode ir. Aí eles pagaram o hotel. Saíram do Airbnb que a gente tava e foram no hotel. Aí o negócio deu tanto prejuízo que eles pediram para vir esse ano. Eu falei, não, negativo. Tô devendo para vocês ainda aí. Eles ganharam no Paraguai, eles ganharam 10 mil euros de oferta. Eu dei aqui acho que 3 mil reais de oferta. Não deu nem 1.000 euros. Daí eu falei, cara, eu tenho até vergonha, porque vocês vêm lá do Paraguai com 10 mil euros de oferta. O que vocês vão dizer de mim aqui que dei 3 mil no pau brabo aqui, devendo ainda? O cara me cobrou
depois porque eu não consegui pagar tudo. Da oferta. Aí esse ano o cara me escreveu e falou, não, pastor, a gente quer ir. Eu falei, cara, não tem como. Eu não vou descapitalizar dinheiro da igreja aqui pra pagar hotel e transfer pra vocês e tal. Ele falou, não, pastor, a gente quer ir aí, a gente vai pagar tudo pra ir aí. Aí eu vi revelando no coração dos caras outra intenção. E agora eles vêm em 6 de novo, vão pagar o voo, vão pagar o hotel, vão pagar o transporte. Cara, cada churrascaria era 2 contos, 3 contos que ficava na mesa. Meu Deus. E não tem como. Imagina, você fazia dia de princesa de 6 dias, 7 dias indo pra Floripa com os caras. E os caras, tudo pra eles é barato, né? Mas pra gente não dá, né? Mas aí, dentro disso, a gente precisa repensar a igreja. Por quê? Porque eu creio que vai dar um crepe na igreja. Não, já deu. Ela tá colapsando. Tá a instituição, né? A instituição. Para Deus se fazer revelado novamente em nossos corações. E aí que eu creio na força da casa. Aí que eu creio que cada homem que estava aqui ontem, os 300 homens, eles precisam entender que eles são um pastor. Eles são um pastor. Outro dia eu estava com o Pablo Marçal dentro de um evento e falei assim, e aí pastor, tudo bem? Ele falou, sai fora, rapaz. Eu nunca vou ser pastor. Aí eu ri na cara dele e falei, você não sabe de nada, você nem sabe o que é ser pastor. O que você está falando que você nunca vai ser? Hoje ele tem um culto dentro do negócio dele lá. Toda segunda-feira ou todo domingo. Faz oferta, louvor. É tão ruim quanto as outras igrejas. Então o pastor com todos os pastores. Só que para um cara tão brilhante, ser pastor ainda é ser aquele pastor lá que ele aprendeu. E eu sei que ser pastor é alimentar as ovelhas e ponto final. Você alimenta a ovelha? Alimento. Então pronto, você é pastor. A Aline tem um costume que ela chama todo mundo aqui na igreja de pastor. Ô pastor, ô pastor. E faz esse teste. Você chama a pessoa de pastor, aquilo mexe dentro dela. Não, eu não. Só que no fundo ela gostou de ser chamado. Por quê? Porque ela lembra dos pastores bacana, né? Tipo, eu sou pastor também. Só que Jesus, ele inaugurou essa era pastoral quando ele diz, Pedro, tu me amas. Então apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes ele diz apacenta. E a palavra apacentar é alimentar, ponto final. Não é possuir, não é dar destino, não é prestar contas da alma delas diante de Jesus. Não. É alimentar. E aí eu sempre ilustro isso, né? Quando você chega numa fazenda, tem 5.000 cabeças de gado, quem que está ali alimentando os gados? É o dono ou é o capataz? Agora, você quer comprar 3.000 cabeças dos 5.000 cabeças de gado que tem ali, você vai falar com quem? Com o capataz que está dando de comer ou com o dono que está em algum lugar? E a gente perdeu a referência quem é dono das pessoas. Jesus falou, eu sou o supremo pastor, mas apacenta as minhas ovelhas. Por isso nenhum pastor vai prestar conta patavina nenhuma de ninguém. Quando o pastor vier com essa conversinha, não, porque Deus vai pedir contas da sua alma para mim. Vai pedir bolufa nenhuma. Deus vai pedir contas talvez para Jesus. Você não era o supremo pastor? Você que... Porque o destino das pessoas não cabe a nós. Mas o coxo cheio cabe a nós. Então eu creio que nós, quanto crentes, a gente devia estar mais cheio do pão. E eu entendo que o pão, o alimento é a palavra. E quando a gente alimenta as ovelhas, a gente tem uma igreja. Quando você traz a palavra, você é um pastor. E a igreja devia despertar mais pastores. Pastores de 10, pastores de 100, pastores de 1.000. E não a gente monopolizar um cara que é mais inteligente do que crente e chamar ele de pastor, subestimando o cara que está mais cheio da palavra do que ele. Percebeu que as tretas na igreja normalmente está entre um pastor que é bem inteligente de um membro que ele é mais cheio da palavra? E aí a igreja inteira gosta desse cara aqui, mas na verdade o gênio que é o pastor. E aí a gente tem um conflito da inteligência com a revelação. E quando na verdade todos nós com o Espírito Santo nós temos essa fonte de revelação, que é a palavra. E na palavra as pessoas se alimentam da gente. Então eu creio que é necessário essa reflexão. E repensar a igreja hoje é extremamente fundamental. Eu procuro igrejas para a gente se inspirar e conhecer e ver como que faz, mas no fundo é tudo muito parecido. A gente foi naquela viagem
para Estados Unidos com 50 pastores. E aí você vai em 12 igrejas mais influentes americanas. E aí você vê que tem tudo a ver com negócios e pouco a ver com a igreja. E aí eu vejo os pastores vindo assim, literalmente fazendo a mesma coisa que eles viram lá, fazendo aqui, gerando crescimento, lançando livro, lançando podcast, lançando culto, lançando... E aí a visão da igreja para eles é aumentar o prédio. E é aqui que a gente precisa protestar isso. Perguntar para os pastores, pastor, qual é a tua visão? Porque se a visão da igreja é ir para um lugar maior, essa igreja está sem visão. Ela está inchando, mas não tem missão, porque toda visão ela gera num frequentador da igreja um senso de missão. E eu percebo as pessoas indo para um culto do domingo sem missão, sem senso de missão. E qual que é a visão da igreja? Não, ir para um lugar maior. Fazer o segundo culto, fazer o terceiro culto. E agora com 3 cultos a gente constrói um templo maior. E aí no final termina no nada. Mike Bickle, Bill Hybels, os grandes pastores que tiveram assim milhares de pessoas à sua volta, terminam no ponto zero de novo. Começando tudo de novo. Aí eu me pergunto até onde que vale a pena essa corrida. Né? Onde que esses caras eles se perdem na curva, né? Minha irmã. Boa essa palavra. A reflexão é necessária. Mas Anderson, fiquei com uma pergunta para você na minha cabeça. Tá. Críticas não faltam para a igreja que é feita hoje no Brasil, mas a altura que estamos, me parece quase inevitável a gente não ter grandes encontros em grandes templos. É cultural. As pessoas querem encontrar a Deus. As pessoas que ouvem falar de Jesus têm a igreja como uma referência. Ah, se eu quero encontrar Jesus, tem que ir lá. Isso se ela não acabar encontrando uma casa no meio do caminho, que é o que a gente acredita. Mas então, qual seria a dinâmica saudável de uma igreja que é redimida e é redentora? Qual seria a dinâmica saudável para a gente ressignificar os templos, ressignificar a igreja? Obviamente não é o imóvel, não é de geografia que falamos, mas as pessoas continuarão se reunindo nos domingos. Uhum. E isso vai continuar ou aprisionando elas, porque para um pastor conseguir controlar tem que ser berçário, ou vai de alguma forma libertá-las. Assim, para mim é simples, né? Porque é uma questão hermenêutica, interpretativa. Então, o povo vai ser livre se o pastor ensinar a partir da liberdade. Paulo dizendo, onde há o Espírito de Deus, ali há liberdade. Então, você ensina isso, vai acontecer. Então, é uma questão interpretativa, puramente hermenêutica. Então, se o pastor começar a ensinar isso, porque o problema não é o galpão, o problema não é o domingo. Uhum. O problema é a infantilização, eu te quero infantil. Então, que o nosso domingo seja espetacular, que o nosso LED seja o maior da América Latina, que tenha fumaça, luzes, mas acabou aquele culto comunitário, o ensino emancipa a consciência. O seu culto não acabou. Vá para casa em culto. Namore em culto, transe em culto com a sua esposa, dirija em culto, viaje em culto, trabalhe em culto, pense em culto, lave louça em culto, você está em culto e até o próximo encontro comunitário. É isso que falta. Amém. Tipo, Jesus está indo embora contigo, ele não ficou aqui. Ele não tem compromisso com o galpão, ele tem compromisso no teu coração. Acabou, aí o cara... É isso que é a linha. E aí, pastor? Então tem a vaidade do cara, mas... O intuito dela é a autorresponsabilidade do irmão. Isso. Tu alimenta o irmão? Ou tu é como Caim? Eu sou guardador do meu irmão? Não, Senhor, eu sei onde está meu irmão. Eu sou responsável. Autorresponsável e outro responsável. Conta comigo. É só isso que falta. Esse senso de missão, né? A pessoa sai da igreja, ela não sente parte de uma missão de nada, né? Tipo assim, terminei o culto ali, agora eu posso voltar para ser meu empresário. Acabou. E voltar no próximo domingo quebrado, precisando ser cheio. Porque a gente precisa do galpão. Vamos lá, a gente não é mão de hippie, a gente precisa se organizar. A gente precisa de um departamento infantil forte para ensinar, discipular os nossos filhos. Por exemplo, onde Pedro colocou os 3.000 convertidos da sua primeira pregação? Então não é do tipo, preguei, converti 3.000, cada um por si. Não, precisamos dos programas.
congregacionais de ajuntamento. Não é o problema. Exato. É igual pergunta, pastor, tem alguma coisa contra o G12? Tem um problema contra nada. Metodologia é muito bom. O problema é o ensino. O ensino é o reino. O ensino liberta. Entende? Porque o cara pega o G12 para escravizar. Mas se ele pegasse o G12 para emancipar, igual Jesus fez, forma o 12 e foi tão bem discipulado que 12 mudaram o mundo. Então é isso que você está fazendo com a metodologia? Glória a Deus, pô. Seja igreja no galpão, igreja nos lares, G12, MDA, seja o que for, que visão for. É o ensino do reino? Seu ensino liberta? Então é o ensino de Jesus, acabou. Uma das coisas que eu percebo que está rachando o reino de Deus, lá em casa eu tenho um combinado com a Aline, que a gente pode fazer qualquer coisa na frente das crianças, menos uma. Eu posso discutir com ela, eu posso ser grosso com ela, ela ser grossa comigo e tal, a gente não esconde nada dos nossos filhos. Mas uma coisa aprendi é nunca a gente discordar na frente dos nossos filhos, nunca. Então a gente não discorda. Porque eu entendi que o poder, ele mora na concordância. Quando dois ou mais concordarem, existe um mistério na concordância, existe um mistério nisso. E aí, maldita a hora que a gente entrou numa geração do não concordo. E aqui na igreja eu farejo, eu fico procurando os caras que tem o não concordo na boca. Esses caras têm que cair fora daqui. Cai fora. Eu não quero nem que eles mudem, quero que eles caiam fora. Porque foi esse Exu não concordo que entrou e dividiu o corpo de Cristo. Porque a gente não foi chamado para concordar, a gente foi chamado para compreender. E compreender não é concordar. E eu não concordo nem com minha esposa. Só que então como que eu aguento ficar casado com ela? Porque atrás da incompreensão, eu sustento toda a incompreensão com a confiança. Então o cara que fala para mim eu não concordo, ele está dizendo para mim eu não confio em você. E se não confia comigo, não tem parte comigo. E aí, dentro das nossas igrejas, dentro do evangelho do Brasil, o não concordo está na ponta da língua. E o cara que não concorda comigo, ele está dizendo, eu não confio em você. E aí a gente tem um problema de desconfiança, que é um espírito de incredulidade, onde você não reconhece o irmão naquilo que Deus levantou ele para ser. Eu, por exemplo, na minha relação com você, eu nunca esquentei a cabeça sobre o que você fala. Por quê? Porque desde o dia que eu fui a primeira vez para Brasília, eu confiei tanto em você, que eu nunca passei perto de ficar pensando se eu concordo ou não com o que você está falando. Tanto que as pessoas mesmo bugavam. Porra, mas como que? Vocês são dois extremos aqui, ó. Um é pra cá, o outro é pra lá. E como que vocês caminham junto? E aí eu percebi os não concordo na cabeça deles. Porra, você não concorda com o Anderson. Mas o Anderson não concorda com você. Só que maldito cultura do não concordo que entrou na nossa época. E hoje a gente está dividindo, esquartejado no corpo de Cristo por uma coisa, eu não concordo. Fica no estético e perde o fundamento, né? Quando na verdade a gente devia falar assim, eu não entendo. Pronto. Mas eu confio. Pronto. É isso que deveria ser entendido. Porque, por exemplo, quando eu te defendo, mesmo sendo precisando de defesa e vice-versa, eu exponho o fundamento. Tipo, abra a Bíblia. Igual essa semana o cara vai fazer na igreja do cara. Você sabe qual é a fama dele? Eu falei, sei, é mais homem que você. Aí ele fala, e aí, seu quinta série? Eu falei, sai daqui, seu idiota. Eu, tipo assim, ó, já ficou um dia na casa do cara? Sabe que marido ele é, que pai ele é? Vai tomar banho, cara. Sai do meu Instagram. Eu falei bem assim, ó, a tua existência não interferiu em nada, na minha nem na dele. A gente nem sabe quem é você, mano. Eu também não, mas eu falei, tu tá no Instagram de quem? Eu tô no teu Instagram, eu sei quem tu é. Então, a nossa existência... Você tá aqui pra falar mal do cara. Você tá aqui pra falar mal do cara. E você tá dizendo que a nossa existência não interferiu na tua. É a tua que não interferiu na nossa, velho. Tanto faz, mano. Vai embora. Entendeu? Por isso que eu gosto de você. E é isso. Do tipo assim, ó... Conseguiu... Essa cultura da desconfiança, o cara tá olhando pro teu estético. O que tu fala, o tamanho da tua barba, que roupa tu tem, como teu ministério é. Isso aí. Tipo assim, ó, vamos falar de fundamento. Vamos falar de santidade, de amor a Deus, da família, do casamento. Vamos falar disso, vamos falar do fundamento. Porque assim, se você for falar da estética, o que eu falo, eu posso sair na mão com alguém um dia, mas o ano tem 365. Então assim, ó, você vai me condenar por um dia. É isso tipo aí. Assim, ó, falei errado, fui grosseiro,
sei lá, falei uma palavra torpe, um palavrão, tipo, é sério mesmo? Entende? Deixou Porque a é Bíblia justamente cair. isso. É justamente isso, cara. E a gente perde o quê? A beleza do corpo. Do tipo assim, ó, perdeu o depósito. Deus não depositou nada em você. Por quê? Ah, você falou um negócio que eu não quis ouvir. Você ouviu uma música que eu acho que é do diabo, igual o cara veio nessa semana. Você escuta a música do mundo? Aí eu falei, pô, até agora ninguém me apresentou música de Marte. Então eu fico por aqui mesmo. Tô preferindo mais daqui. Triste. Mas existe o lado estético do que a pessoa vê, mas pela infantilidade de muitos crentes, ela só tem o que ela escutou de alguém. E como a gente está numa era da informação e as pessoas elas apenas têm cápsulas de informações e nunca a informação completa, as conclusões que elas tiram umas das outras é o que elas ouviram, a cápsula que ela ouviu de alguém, e tira uma conclusão inteira baseada numa suposição. Então, muito possivelmente, ele nunca ouviu uma pregação do Cal, muito menos saber quem é o Cal de verdade. Por quê? Porque a conclusão que eu tiro de você é o que eu escutei de você. E elas também estão fazendo isso com Deus. O que eu sei de Deus é o que eu escuto de Deus. É o que eu sempre ouvi de Deus. E assim o berçário vai crescendo dentro das igrejas. E a nossa missão é quebrar o berçário. Dar alimento sólido para que a criança cresça. Porque é só uma questão Bebê de é maturidade. bebê. Se é bebê, é bebê. A gente troca a fralda. Mas coisa horrorosa é o cara com 10 anos de fralda. Né? Exato. É uma anomalia. Mas foi muito bom bater Muito esse papo. bom. Muito boa essa conversa. Obrigada, Anderson, por ter aceitado o nosso convite. Trazer uma palavra tão confrontadora, que vai chegar longe, tenho certeza. Vai penetrar os corações de forma que a maturidade vai chegar para muitos. Obrigada, Cal. Mais um Bíblia na Mesa. Evangelho puro, sem agrotóxicos. Todos os episódios para você aí na sua casa. Então, se possível, inspire outros compartilhando esse episódio. Se essa mensagem de alguma forma mexe com você, desperta aquela sua revolta que você sempre teve sobre a igreja, compartilhe. Você não está sozinho na sua opinião. Tem pessoas que pensam assim e que pensam num evangelho puro e para maduros. Amém. Obrigada, Deus é Cal. bom. Obrigado. Deus abençoe vocês. E eu tô muito encantado, porque você já se deu conta que tem mais 40 anos de ministério pela frente ainda? Sim, Pelo menos. sim. E a dança da ciranda. Os caras de 60 estão desocupando as cadeiras, os de 40 estão ocupando as cadeiras, e eles vão ter que aguentar a gente bastante. Ano que vem eu já quero presentear você, ainda não fiz o convite, mas vou fazer. Ali 4 amigos, 5, eu vou pagar as nossas viagens para algum lugar. Que é isso? Nutrir a construção do presbitério do futuro, sabe? Se a gente se importa, a gente tem que unir quem acha que é de verdade, Amém. descansar as esposas e continuar produzindo, trabalhando. Amém. Amém. Se os canalhas fizeram um péssimo trabalho, a gente, se tem consciência que não é um canalha, devemos nos desgastar num bom trabalho. Amém. Amém. Onde é um justo, ali Deus é a maioria, e a Sim. certeza que o nosso país está em boas mãos. Só Amém. temos que decidir se é praia ou frio. Aí, Cal, o convite tá gravado. Eu Você voto pode- pelo frio. Vai que, né? O snowboard é minha praia, então tô dentro. Valeu, pessoal. Deus abençoe. Obrigado, Anderson. E até logo.